Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vim aqui contar uma coisa diferente para vocês. Hoje eu vim contar o meu testemunho que eu fiquei de contar para vocês esses tempinhos atrás. E lembra que eu falei para vocês que ia ter pessoas especiais nesse vídeo? Então, chegou o momento que eu vou contar uma coisa muito forte que aconteceu comigo. Espero que ajude muitas pessoas e que seja um testemunho que venha abençoar pessoas e transformar pessoas. Vou contar um pouquinho da minha história, como começou. Foi em 2023, quando eu conheci o meu marido, e ele me apresentou Jesus, o Jesus que eu não conhecia antes, o Jesus que ninguém me apresentou. Eu passei o tempo, a minha vida toda, desde os meus 13, 14 anos, no mundo, porque eu convivia com pessoas assim, então a convivência é tudo, né? E minha mãe vivia, graças a Deus meu pai não, mas meu pai não conhece a palavra, não conhece, meu pai não lê a Bíblia. E eu cresci assim, bebendo, achando que tudo que eu fazia não era errado. Mas hoje, com todo o entendimento que eu já conheci, que eu busquei, eu sei quanto é errado isso e o quanto traz maldição para a família, destruição entre famílias. Em 2023, eu conheci o Davi, a gente se conheceu, e logo após, ele conheceu e me levou à igreja quadrangular. E ali eu comecei a me despertar curiosidade de conhecer mais. Eu comecei a gostar, a me vestir diferente do que eu me vestia antes. Antes eu era vulgar, eu gostava de roupas curtas, gostava de me maquiar muito. Eu era muito vulgar, né? Eu gostava muito de se aparecer. Mas, quando eu entrei na igreja e que eu me senti bem, eu comecei a mudar as minhas vestes. E eu comecei a gostar. Comecei a gostar, comecei a fazer tudo diferente. E ali foi. E se passaram. Hoje nós estamos em 2026. Em 2023 mesmo, no final do ano, se eu não estou enganada, no mês de outubro, setembro, outubro, eu me batizei. Eu aceitei Jesus. E era uma coisa que eu toda a vida sentia no meu coração, que era o que eu queria. Mas em todas as igrejas que eu ia, eu não conseguia me sentir bem. E a partir desse momento que eu fui e aceitei Jesus, tudo mudou na minha vida. O quanto é maravilhoso você se dedicar, você servir ao Senhor. Porque tudo que acontecia de errado era porque eu estava buscando coisas erradas. Por isso que tudo que eu fazia dava errado. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, tudo mudou na minha vida. O primeiro testemunho que eu quero contar agora é que eu sofria muito com ansiedade e depressão. Eu tinha depressão desde nova, desde novinha. Porque eu me sentia muito, como que eu posso dizer, rejeitada pela minha família. A minha mãe não era muito de dar carinho, o meu pai também não. Então eu me sentia, eu cresci assim, sabe? Bem, não era feminina, eu era grossa, eu era estúpida, eu não era educada. E a partir de então, essa depressão e ansiedade já vem desde novinha, desde quando eu era criança ainda. Eu tinha apenas 13, 14 anos. Fui mãe muito nova, fui mãe aos 14 anos. E tudo foi, não foi culpa minha. Foi culpa de pessoas que eram para estar cuidando, me protegendo de pessoas. Mas eu sei que tudo também tem a permissão de Deus. Era para mim ter meu filho, para hoje me mudar, me transformar. E logo após, eu tive as minhas bênçãos também, que também foram bênçãos da minha vida. Que foi meu filho, Eric, que está aqui comigo. Ele é a parte principal do vídeo. E a minha filha Alice. Diga um oi aí. Oi. Diga um oi. Oi. Eles são também a parte principal desse vídeo. Por quê? A partir do momento que eu aceitei Jesus, aconteceu muitas coisas ruins também. Aí pergunto pra vocês, não é porque aceitou Jesus que tudo vai ser maravilhoso. Não, vai ter batalhas, vai ter coisas ruins também acontecendo. Normal, como com qualquer outra pessoa. Mas aí que tá, a fé é diferente, a esperança é diferente. Com Jesus é tudo mais fácil, é tudo mais resolvido, resolve mais rápido. E a gente tem mais fé e mais esperança. A partir do momento que eu aceitei Jesus, no mesmo ano, o meu filho Eric foi para o hospital e teve apendicite estourado. Só que antes disso, o pai dele tinha levado ele no hospital e o que aconteceu? Ele sentia muitas dores nas pernas, dores na barriga, não sentia fome. E o que os médicos da minha cidade, onde eu me criei, falaram que era? Que era o intestino ou era bexiga? Era o intestino. Não, o intestino. Ele estava com infecção no intestino. Aí foi feito um tratamento de 7 dias e nada adiantou. O que aconteceu? A apendicite dele estava estourada, já fazia 5 dias aproximadamente, 5 dias. Então ali começa toda a batalha. Mãe orando, jejuando, pedindo a Deus. Eu ainda não sabia o que era jejuar, eu ainda não sabia o que era orar, eu ainda não sabia, eu estava apenas começando a minha caminhada com Jesus. E lá foram dias, você ficou uns 10 dias? Não, 15 dias no hospital.
fazendo tudo que era os procedimentos. E quem sabe, quem já teve isso, sabe que a apendicite, quando estoura, a pessoa não dura 24 horas. É um dia que a pessoa dura. Então, por isso que eles têm que correr imediatamente para o hospital de emergência. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, porque Deus estava também ali me forjando, estava me deixando mais forte, porque foi ali que eu busquei, eu levei a Bíblia, que eu não sabia o que era isso, eu levei a Bíblia no hospital, comecei a ler, a buscar, e orar e pedir a Deus. Então foi ali que eu comecei a entender sobre a vida espiritual. E graças a Deus, hoje ele está bem, graças a Deus está aqui com vida. Graças a Deus ele vai ter uma família linda, eu declaro sobre ele uma família linda, com muita saúde, muita sabedoria, e que ele vai caminhar nos caminhos do Senhor, e que o mesmo Jesus que me curou, que me salvou, me tirou lá da lama, vai estar com ele todos os dias. Aí passou, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, um ótimo sábado. Sábado. Aí, pessoal, em 2024, aconteceu outra cena muito triste, que me deixou mais abalado, e foi onde eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu aceitei Jesus e está acontecendo coisas ruins comigo, mas não era. Era Deus me mostrando a força que eu tenho, a capacidade que eu tenho, a minha força, minha palavra, a força que tem, a minha oração, a força que tem. A oração da mãe é muito forte. Em 2025, a minha filha Alice também foi para o hospital, mal, com dores. Já fazia dias que ela estava com dores, tomando um remédio que o médico receitou e nada de melhorar. E eu fiquei com ela na casa do meu pai esse dia, e nesse dia travou as pernas dela. Ela não conseguia caminhar, ela chorava, ela gritava de dores na barriga. E lá vai, vamos para o hospital, leve para o hospital, no colo, levei ela no colo. E chegando lá, foi feito exames de emergência, eu e o pai dela, a gente levou ela numa clínica para fazer um exame, porque precisava de exames urgentes. E a gente fez, tirou sangue dela, fez o exame, não deu tempo, gente. Ela passou muito mal. Ela já estava falecendo, ela estava à beira da morte. E a gente levou ela para Curitibanos. A gente foi encaminhado para levar ela para lá. Chegando lá, ela com dores, já virando o olho, e nada deles me atender, e a gente fica desesperado nessas horas. Eu chorava e pedia para Deus, Deus, por favor, não leva a minha filha, a minha única filha, não leva, Deus, não leva. Cura ela, Senhor, cura. Não deu tempo de tirar o exame, que a gente pagou, se eu não estou enganada, foi caro o exame, mas como não deu tempo, foi aberto o exame lá, eles mandaram mensagem para abrir esses exames rapidamente, até eles fazer outros exames, né, no outro hospital, ia demorar um pouco mais. E eles abriram o exame e o que era? A apendicite estourada. Ela já fazia dias que estava com a apendicite estourada também. E o dela foi grave também, foi muito grave. Eu lembro até hoje que na hora de entrar na sala de cirurgia, ela me deu um cheirinho, ela tem um cheirinho que ela fica grudada no cheirinho. E na hora que ela me entregou aquele cheirinho pra mim, desmoronou, eu chorava, e foi muito demorada essa cirurgia. Foi mais demorada que a do Eric, do meu filho. Então, ali foi mais uma batalha, gente do céu. Foi colocado, como que é o nome? Não é sonda, né? Foi colocado um negócio ali pra sair toda a sujeira, né? Depois que faz essa cirurgia, tá saindo toda a sujeira, infecção, tudo por ali. E foi uma batalha, gente. Foi dias de novo, dias de choro, de oração. Eu pedi oração, porque eu também não tinha tanta força assim, né? Mas eu sabia que Jesus existe, que Jesus cura, que Jesus está aqui entre nós, no meio de nós, e Jesus é maravilhoso. Ele deixa acontecer coisas ruins para que você mude, para que você tenha mais fé nele. Acredite na cura que ele traz para nós. E graças a Deus, hoje está aqui minha bênção do Senhor, minha menina, meu xerox. E ela é bênção do Senhor Jesus. Eu também declaro sobre a vida dela muita saúde, que ela terá uma família linda, abençoada, próspera. E esse é um dos testemunhos que eu tenho. Eu tenho vários testemunhos para contar para vocês. Eu tenho mais um também, só que esse também eu quero que essa pessoa esteja comigo para contar para vocês. Tá? E eu quero dizer para vocês, dar um recado para vocês. Não desistam. Não desistam. Busquem ao Senhor. É só Jesus cura. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te dar cura, libertação. Para você que precisa de libertação, para você que precisa um preenchimento e amor no teu coração, só Deus e Jesus podem fazer isso. Não busque outros deuses. Só existe um que está na Bíblia, que é agora, amanhã e sempre, que é Jesus e Deus. E eu quero dizer a vocês também que não perca a sua esperança. Vem coisas ruins acontecendo, mas não perca a esperança, porque Deus está com você, comigo e com todos nós em cada momento, em cada situação. Um beijo. Boa tarde, pessoal. Um ótimo sábado. Sábado.